Se quiserem puxar algumas cadeiras para frente, para vocês conseguirem sentar melhor, depois a gente arruma no final. Quem estiver mais para trás, se puder chegar mais para frente para a gente ficar pertinho. Isso, bota assim, ó, de ladinho, fica legal. Igual vocês fizerem, inclinadinho. Foi? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse culto, te agradecer por tudo que o Senhor já se moveu até aqui, te pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, e te pedir, Senhor, que o Senhor venha conduzir tudo que vamos conversar aqui nessa noite, que assim como a leitura desse livro trouxe clareza ao meu entendimento sobre esse assunto, possa também trazer clareza ao coração de cada um, tirar todas as dúvidas e encorajar a todos nós aqui a podermos fazer votos diante do Senhor para que possamos crescer espiritualmente. Pai, flua através de mim da maneira como o Senhor quiser, fale o que o Senhor quiser falar aqui nessa noite, Senhor, e abre o coração e a mente de todos, para que nada que for semeado aqui venha se perder. Senhor, em nome de Jesus, amém. E aí, gente, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Tá tudo bem? Bom, gente, esse tema votos, eu senti de estar trabalhando esse tema e foi um desafio para mim também, porque vou confessar para vocês, eu nunca gostei de fazer jejum, porque eu sempre fiz errado. Então eu sempre senti quando eu acabava o jejum que eu não fiz do jeito que tinha que ter sido feito, parece que foi à toa. Então eu sempre tinha essa sensação, então eu não gostava de fazer. Até aí Deus ministrou meu coração de a gente trabalhar esse tema votos. Eu falei, Senhor, eu preciso, antes de começar a ler o livro sobre os votos, eu orei e falei, Senhor, eu preciso que o Senhor mude o meu pensamento nesse assunto, para que eu não vou ter como pregar para os jovens se eu mesmo não gosto de fazer. Então eu preciso entender o assunto. Então me converta nesse ponto, que eu preciso ler o livro, então eu estou aberto para o Senhor fazer o que o Senhor quiser aqui, nesse tempo, e para eu poder entender como funciona isso. E de fato o Senhor fez, eu entendi como funciona, e não só entendi, como o Senhor me encorajou a fazer um voto nesse período, e quando eu senti de que eu deveria fazer, eu pensei ao mesmo tempo, lógico, né? Deus não ia fazer eu pregar sobre votos sem eu fazer um voto, né? Então, o Senhor me encorajou a fazer um voto e a gente essa semana a gente chegou a ver já alguns frutos do que o Senhor já começou a fazer, né? E a gente vai aprender aqui, vamos dividir em duas partes, nós temos culto hoje e sábado que vem, então sábado que vem vai ser a parte 2 dos votos. O livro coloca para a gente um passo a passo de 20 pontos. A gente vai trabalhar os 10 primeiros hoje e os outros 10 no sábado que vem. Mas fiquem tranquilos, são pontos curtos, é rápido. Não vai demorar toda a vida, não. Mas é bem prático. Então, se você tem papel, caneta ou bloco de notas no celular e quiser anotar, eu até passei para o Renan os tópicos para ele, na hora que eu for falar deles, ele ir soltando lá, caso você queira anotar, para que você possa estar seguindo também. Bom, eu me baseei nesse livro aqui, Votos, do pastor Fabiano Ribeiro, muito bom, por sinal, li em 3 dias esse livro, muito rápido a leitura, e só li em 3 porque eu demorei um pouquinho, porque daria para ler em 2, né? Ele é um livro muito bom, obrigado, é um livro muito bom, te encorajo a ler, se você não... Oi? Tem na livraria lá para vender, o pessoal da Rede Inspire trouxe hoje, né? Não sei quanto que está, mas eles trouxeram, então provavelmente amanhã vai estar vendendo lá na secretaria ou ali embaixo, tá? Muito bom esse livro, vale muito a pena. E a gente vai destrinchar, na verdade, esse livro nesses 2 sábados, hoje e sábado que vem. Bom, os votos, é um costume, né, que o povo de Deus tinha desde muito tempo,
né? A gente vê lá em Deuteronômio, já o Senhor dando uma das leis lá, ele falando sobre as ofertas votivas. As ofertas votivas, elas... Eu estava com essa palavra na cabeça agora de tarde, oferta votiva. E aí eu fui procurar agora aqui, né, se tinha algum versículo, achei esse de Deuteronômio, do Senhor falando sobre ofertas das mãos, ofertas votivas, e eu achei no Google uma definição que as ofertas votivas, elas eram feitas em gratidão a Deus, em cumprimento de alguma promessa, ou em ato de devoção mesmo ao Senhor, que o povo de Deus fazia. Os votos, na verdade, voto é diferente de jejum. Jejum está dentro do conceito, mas é voltado para alimento, tá? O voto, ele pode ser de qualquer coisa, e a gente vai ver aqui sobre isso. Os votos são promessas que você vai fazer para o Senhor, só que são promessas inquebráveis, promessas que você não pode quebrar. A palavra do Senhor diz: se você fez uma promessa, um voto ao Senhor, não tarde a cumpri-la, e coloca uma ordem: cumpra o que você promete. É melhor que você não prometa do que você prometer e não cumprir, né? Então a palavra do Senhor é bem rígida nesse ponto. Então é um assunto sério que pode te levar a níveis altíssimos espirituais, mas você tem que fazer isso com consciência. Por isso que a gente vai aprender juntos aqui. E eu te encorajo a já ir orando ao Senhor durante a semana, se o Senhor te encoraja a algum voto, porque existe um momento de fazer, a gente vai aprender isso aqui, não é toda hora, não é qualquer momento, e o Espírito Santo que vai te direcionar. Caso Ele te direcione para algo, espera até semana que vem, porque os outros 10 pontos vai ser semana que vem. Então, às vezes, você vai falar algo agora e você vai ver na semana que vem que você poderia ter feito diferente. Então, já vai gerando no seu coração, caso você sinta um direcionamento para algo assim, e espera a mensagem de sábado que vem para você concluir. E igual eu já estava sentindo esse voto que eu ia fazer, mas eu falei, eu vou terminar de ler os 20 pontos antes de prometer alguma coisa. Aí eu fui, li tudo, aí eu orei ao Senhor. Bom, são promessas inquebráveis feitas a Deus por um tempo determinado. É importante, você, se for prometer algo para o Senhor, você delimitar o tempo que você vai fazer. Não deixe no ar, assim, não, Senhor, eu vou fazer isso por 2 meses, isso por 1 semana. E você pode cumprir aquilo naquele tempo. E aos poucos você vai aprendendo nesse sentido. E o voto, ele precisa, isso é um conceito fundamental, ele precisa estar aliado junto com uma busca mais intensa da presença do Senhor nesse período. Por quê? Se você não buscar mais o Senhor nesse período do voto, não vai adiantar nada. Vamos supor, você vai fazer um jejum de café da manhã. Aí você vai ficar 1 semana sem tomar café da manhã. Se você não fizer mais nada, você só fez dieta. Você não buscou mais o Senhor, você não se aproximou de Deus porque você ficou sem café da manhã. Você precisa buscar mais a Deus nesse período. E a fome que você vai sentir de manhã vai ser um lembrete para você. Opa, hora de orar. Opa, hora de ler a Bíblia. Então, o seu jejum vai te lembrar que você tem que buscar. Se você não buscar mais, não vai adiantar. E era isso que eu sentia de errado, eu fazendo errado. Por quê? Eu fazia um jejum, mas eu estava trabalhando normal, fazendo as coisas do dia a dia, e às vezes não dava tempo de parar para orar e para fazer. Quando acabava, eu só fiquei sem comer doce por 1 mês, de abstinência de açúcar, lá desesperado, querendo um doce, e não orei direito, não adiantou, foi nada. Por quê? Você tem que intensificar a tua busca naquele período. Se você orava 1 vez no dia, no período do voto, coloca um propósito para você mesmo. Eu vou orar 3 vezes no dia. Vou botar meu celular para despertar para orar. E quem já fez isso alguma vez, como é difícil. Se você botar para... eu vou orar de manhã, de tarde e à noite. Vou orar meio-dia, 3 horas e 9 da noite. Você nunca está à toa na hora que o celular desperta. E às vezes você tem que parar o negócio pelo meio que você está fazendo para orar. É muito difícil. Fazer esse voto de tempo é muito difícil. Então, assim, é um período que você tem que buscar mais, ler mais a Bíblia, ouvir mensagens no YouTube, mensagens de pregadores sérios, né? Não vai ouvir qualquer coisa, ou pregadores sérios, ler livros que te edificam como esse. E você, nesse período do voto, você vai se aproximar mais de Deus. Aí você vai subir de nível espiritual. Por quê? Você vai ter novas experiências com Ele.
Quanto mais perto de Deus você fica, novas experiências você tem, mais você ouve da voz dele e outro patamar espiritual você chega, porque você buscou mais. Não é porque você ficou sem café da manhã, não é porque você fez um voto de rede social, por exemplo, sem entrar nas redes sociais. O que você fez no tempo livre das redes sociais? Se você não buscar o Senhor, não adiantou nada o seu voto. Você só se desintoxicou das redes. Mas para o seu crescimento espiritual não adiantou. Então, esse conceito de buscar mais a Deus nesse período é fundamental e é o que vai fazer o voto valer a pena. Tá? Quando um voto é feito e cumprido corretamente, você nunca sai o mesmo depois dele. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de fazer um voto e você sentiu que foi eficaz e que mudou a sua vida de alguma maneira em algum ponto específico? Quem já fez e sentiu esse efeito? Você não sai o mesmo depois. Por quê? O Senhor te marca de alguma maneira naquele período. E você sai marcado naquele período ali, e aquela bagagem que você adquiriu vai servir para a sua caminhada cristã. Algo a mais para a sua evolução, né, na sua caminhada cristã. Jesus não morreu na cruz só para nos livrar do inferno. Existem níveis mais profundos espirituais que a gente pode acessar, e os votos é uma ferramenta para isso. Né? Você pode se contentar a uma vida cristã rasa, viver uma vida cristã normal, e você recebeu Jesus no seu coração, e você está vivendo agradando a Deus, ok, você vai para o céu. Mas tem muito mais que isso. Você pode nadar de snorkel na superfície do mar, lá em cima, e você vai ver alguns peixinhos amarelos e pretos nadando lá em cima. Mas se você resolver entrar um pouco mais, você pode ver uma baleia, você pode ver algo diferente. Se você quiser achar um tesouro, você tem que ir lá no fundo. Então, tem outros níveis além do snorkel. Tem outros níveis além da água na canela. Você pode usufruir mais. Você não precisa usufruir da eternidade só quando você for para o céu, não. Você pode usufruir do que Deus tem para te oferecer espiritualmente já aqui na terra. Já usufruir da presença de Deus forte sobre a sua vida, experiências com Ele, se sentir ser usado por Ele, para alguém. Isso você já pode sentir aqui. Você não precisa chegar lá no céu para começar a sentir Deus, não. Existem níveis maiores que a gente pode mergulhar. E nesse livro tem uma frase muito forte, eu até mostrei para o Emanuel hoje mais cedo. Olha só, não buscar a Deus com intensidade é como dirigir um carro de alta potência. Imagina uma Ferrari que vai a... Quantos quilômetros vai uma Ferrari? 300? Não sei. Imagina, uma Ferrari daquela vermelha, bonita, brilhosa, que pode chegar a 350 km por hora. E você está com esse carro na sua mão, você está numa pista altamente segura, com autorização para atingir os 300 quilômetros, e a Ferrari não vai capotar porque ela é projetada para isso. Você pode chegar aos 300, mas você se contenta com 40 quilômetros por hora. Então, não buscar Deus com intensidade é a mesma coisa que isso. Você está com um super carro na mão, com uma super estrada na sua frente, com o sinal verde de pode ir, e você se contenta em andar igual uma tartaruguinha e não usar aquela potência toda que está na tua mão. Existe uma potência espiritual dentro de você chamada Espírito Santo, o mesmo que estava na criação, onde façamos o homem à nossa imagem, e o barro criou vida. Ele está dentro de você. E o que você está fazendo com ele? O que você está usufruindo da presença dele como? Só se contentando em ter ele dentro de você, te conduzindo para o certo e para o errado? Tem muito mais. Ele pode te levar a níveis muito maiores. E os votos é uma ferramenta para você fazer isso, para você chegar mais perto dele. Tem uma história aqui no início do livro que eu queria ler para vocês. Cadê? Sobre um espadachim chinês canhoto. Deixa eu ler aqui para não perder nada. Olha só. Na China antiga, em um mundo hostil dominado por guerreiros, nasceu uma lenda muito interessante. Conta-se que certas pessoas de certa região foram dominadas por um guerreiro muito mau, que sobrepujava outros por meio da força e da morte. Ele era excepcional na luta com espadas. Certa vez esse homem chegou a um povoado e matou praticamente todos os homens daquele lugar, com exceção de um jovem que conseguiu se esconder no meio do alvoroço. Depois do episódio, o jovem partiu para uma região onde sabia que existia um mestre muito famoso na arte de lutar com espadas.
O objetivo do rapaz era impedir que o mal continuasse dominando e destruindo as pessoas da sua região. De alguma maneira, ele queria se tornar um guerreiro capacitado para derrotar o espadachim perverso e colocar um fim em tanta crueldade. Depois de muitos dias, ele encontrou esse mestre que iria treinar a ele, e esse mestre se mostrou resistente ao apelo do rapaz em treiná-lo. Contudo, o jovem estava resoluto em aprender a arte da luta com espadas, e depois de insistir muito e provar ao mestre a profundidade do desejo dele, o convenceu, por causa da sua convicção. Iniciaram então os treinamentos, e quando o jovem já estava bastante hábil, o mestre propôs um treino com espadas de verdade. O treino começou e o mestre não hesitou em deferir um golpe certeiro que cortou por completo o braço direito do rapaz. O jovem, apavorado e estarrecido, viu todos os sonhos deles acabados. Como ele iria lutar e defender seu povo sem conseguir empunhar uma espada com seu braço mais forte? O jovem ficou revoltado com seu mestre e se isolou durante dias, completamente frustrado e ferido. Depois da cicatriz formada, decidiu ter uma conversa franca com o mestre, querendo descobrir a razão de tanto sofrimento. Como poderia continuar depois da amputação? Era pior ainda pensar que o homem que seria a esperança do seu povo foi justamente o que frustrou todos os projetos do povo. Ao encontrá-lo, o mestre calmamente explicou. É sempre assim, né? Esses mestres treinadores chineses, eles sempre são calmos e tranquilos. E ele disse assim: o seu opositor foi treinado por mim, anos atrás. Naqueles dias, ele demonstrava um lindo coração, sem ressentimentos e sem ambições egoístas, mas ele se transformou em um lutador imbatível. Só que o segredo dele é que ele empunha a espada com o braço esquerdo, e somente um espadachim canhoto poderá enfrentá-lo em pé de igualdade. Foi por isso que eu cortei seu braço direito. Depois de um tempo, diante do rapaz perplexo, ele perguntou: você deseja continuar os treinamentos? Ou melhor, você deseja começar o seu treinamento com seu braço esquerdo? O jovem aprendiz refletiu e decidiu continuar. Após um tempo de intensos treinamentos, o jovem, agora um hábil espadachim, encontrou o opositor. Depois de uma luta épica, conseguiu finalmente derrotar seu oponente e restabelecer a paz e a dignidade das pessoas em seu povoado. Qual lição a gente pode extrair disso aqui, espiritualmente? Que as nossas conquistas espirituais, elas não vão ser alcançadas pela força do nosso braço direito. Se você é canhoto, não vai ser pelo seu braço esquerdo. Pela força do seu próprio braço, pelos seus próprios esforços, mas pela dependência de Deus. A palavra do Senhor diz em Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, não tenta subir de nível espiritual pelo seu próprio esforço, não vai dar certo. Você precisa depender do Espírito Santo, porque é Ele que vai te levar além, né? E para a gente crescer espiritualmente, a gente precisa buscar intencionalmente isso. Buscar isso de propósito. Por quê? Você não vai automaticamente crescer espiritualmente se você ficar igual uma ameba gospel parada esperando você ficar melhor. Você precisa crescer de propósito. Você tem que buscar esse crescimento. Buscar subir de nível. Eu posso ficar aqui parado o tempo todo. Eu só vou subir na escada se eu levantar minha perna e subir aqui. Eu posso me contentar em ficar aqui esperando alguém me pegar no colo e me levar lá em cima. Mas não é a mesma coisa. Você espiritualmente não é assim. O Espírito Santo não vai te pegar no colo e te botar lá no nível alto espiritual se ele não está vendo desejo no seu coração para isso. Você precisa querer. Ele não vai invadir sua vontade, ele é educado. Ele está ali disponível. Toda a potência do universo está dentro de você e ele está esperando você falar: eu quero. Vamos juntos, me leva além, me leva um degrau a mais. Ele não vai te levar à força. Ele não vai fazer isso. O Espírito Santo não é assim. Ele está esperando você querer, né? E os votos e os jejuns, eles têm uma frase importante. Eles não mudam a Deus. Tem gente que acha que vai encurralar Deus na parede com voto, com jejum. Senhor, eu vou fazer isso para o Senhor. Se o Senhor fizer isso por mim, eu vou fazer isso para o Senhor. Como se Deus precisasse que você fizesse alguma coisa para Ele, né? Então, o voto não vai mudar Deus. Ele vai mudar você. Por que ele vai mudar você? Porque nesse período você vai buscar mais a Deus. E automaticamente mais parecido com Deus você vai ficar. E você vai mudar. Então o voto vai mudar a você, né?
Deus não precisa receber nada das nossas mãos, mas Ele deseja que nós, como filhos, estejamos próximos dEle. E os votos vão ser essa maneira de elevar o nosso compromisso, a nossa entrega e a nossa rendição ao Senhor. Na Bíblia, a gente vê que os votos, quando alguém na Bíblia fez um voto ao Senhor, a gente vê que eles são votos que foram espontâneos, ninguém impôs para fazer. Deus teve momentos lá que a gente viu lá, o rei convocou um jejum no todo o povo, teve isso também. Mas a gente vê que os votos são espontâneos, são realizados voluntariamente. E é uma das formas da pessoa expressar com intensidade sua própria necessidade de Deus. Não vai adiantar você fazer um voto forçado porque alguém te pediu. Porque você não vai, seu coração não está naquilo. Então, o Espírito Santo precisa gerar em você esse desejo. Faça um voto disso e você vai buscar o Senhor naquele assunto específico. O livro fala também, não sei se eu botei no esboço em algum momento aqui, que a gente vai falar hoje, ou semana que vem, sobre coisas que te dominam. Uma boa coisa para você fazer voto é uma coisa que te domina. Digamos que você é viciado no jogo, sei lá, fala um jogo aí, que está na moda agora, que todo mundo joga na internet. Fazendinha? Você está velha, isso aí é antigamente, do Orkut. Joguinho do mercado? Faz de conta que você está lá viciado no joguinho do mercado, e você não consegue ficar um dia sem entrar lá, porque as suas moedinhas vão se perder, e você precisa entrar. Quem jogava fazendinha, também antigamente, se você não entrasse na fazendinha, sua plantação morria. Você tinha que entrar na fazendinha para cuidar. Digamos que você é viciado nisso e você não está nem orando mais, nem lendo a Bíblia mais, porque você está ocupado na sua fazendinha de mentira. Ou estou no mercadinho lá. E o Espírito Santo, você lembra, isso está me dominando. Peraí, está fora do normal já está me dominando. É uma boa coisa para você fazer um voto. Senhor, uma semana sem entrar na minha fazendinha. Vai morrer tudo lá, toda a plantação, as vacas, vai morrer tudo. Mas eu preciso fazer uma semana de jejum de fazendinha, eu não vou entrar e eu quero te buscar mais nesse período. Pode ser que você nem queira mais entrar na fazendinha depois, pode ser que você entre depois, mas aquilo não vai estar te prendendo mais. Por quê? Você ficou uma semana sem fazer aquilo. Então, uma coisa que te domina é uma boa coisa para você fazer um voto e comece com um tempo curto. Você não vai fazer, Senhor, nunca mais eu entro na fazendinha. E de repente, o nunca mais é muito tempo. Então você começa com uma semana, com 5 dias, e você cumpriu aquele voto, vai te dar uma coragem para jogar um tempo maior depois, de outra coisa. Senhor, eu estou viciado no Instagram. Eu vou fazer um voto então de Instagram, um tempo aí sem entrar, e vou te buscar mais nesse período, que não adianta você só não entrar no Instagram, como eu te falei, tem que buscar mais a Deus nesse período. Então, uma boa dica são coisas que te dominam, porque isso, você está mostrando para Deus, isso está me dominando agora, mas não pode me dominar para sempre, porque quem tem que me dominar é o Senhor. Quando você faz um voto de algo que te domina, você está dizendo isso para Ele. Isso não vai me dominar, porque é o Senhor que tem que me dominar. Ao fazer um voto, a pessoa decide prometer algo para Deus, ou decide se abster de alguma coisa por um tempo, buscando mais a Deus nesse período, como eu falei várias vezes aqui. Ele pode ser feito por uma necessidade especial, pode ser feito em agradecimento a Deus por algo que Ele fez para você, e pode ser feito simplesmente em expressão de adoração a Ele. Você pode fazer um voto e pedir algo especial a Deus nesse período? Pode. Mas também não vai adiantar nada se você não buscar mais a Deus. Tá? Você não está comprando a sua bênção com o seu jejum. Não existe isso. Deus não precisa que você faça isso. Né? O preço já foi pago por tudo. Só que você pode pedir algo mais especial nesse período e a sua intimidade com Deus vai crescer também nesse período. E uma boa dica. Digamos que você quer uma bênção X. Então você vai... vou fazer um voto que eu queria, Senhor, que o Senhor me abençoasse com essa bênção. Nesse período de busca maior do voto, por que você não pede a Deus estratégias para lidar com a bênção quando a bênção chegar? Você não pede a Deus para te ensinar o que fazer com a bênção quando ela chegar? O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou lidar com isso? Digamos que você quer passar na faculdade, no curso tal. Coloca diante de Deus a vontade dele, mas se você quer fazer um voto por isso, Senhor, me ensina o que fazer quando eu chegar lá, para eu não me desviar, para eu não me ser seduzido pelos prazeres do mundo que eu vou encontrar. Me ensina as estratégias. Então ele já vai se preparando para quando a bênção chegar, né? Os votos eles devem ser levados a sério. Ali, você achou as referências, Renan, que eu joguei para você? Joga aí, uma de cada vez. Números 30,
Versículo 2: Quando o homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas deverá cumprir tudo o que disse. Não tem como mudar nada, né? Está bem claro ali. Deuteronômio 23. Foi. Estava com um pontinho quando eu comecei a pregação, acabou a pilha. De 21 ao 22. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá contas a você e você será culpado de pecado se não cumprir. Se, porém, você não fizer o voto, de nada será culpado. Então, ninguém mandou você fazer o voto. Então, se você fez, cumpra, é o que a Bíblia está dizendo. Se você não acha que não vai conseguir cumprir, não vote, não faça, simplesmente isso. Busque ao Senhor sem fazer o voto, né? Se você acha que não vai conseguir, não tenta. Mas se você quer começar dessa disciplina, começa com períodos curtos. Senhor, eu vou ficar hoje sem entrar na fazendinha. Então, começa com um dia, e você vai devagarzinho, e você vai conseguindo. Mas se você votou, cumpra. E o último versículo desse tema é Eclesiastes 5, de 5 a 7. Em meio a tantos sonhos vazios e palavras inúteis, tema a Deus. 5, 6 e 7. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, nem diga ao mensageiro do templo: meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o trabalho das suas mãos? Em meio a tantos sonhos vazios e palavras inúteis, tema a Deus. Ou seja, em vez de falar palavras soltas, inúteis, é melhor você temer a Deus. Faça voto quando você estiver pronto para fazer. É o que a Bíblia está dizendo, né? Salomão não tinha papo na língua, não. Então, é um tema forte, importante, que vai nos levar a crescer. Mas tem que ser levado a sério. Não é qualquer coisa. A Bíblia é bem clara. Cumpra seus votos, né? E é importante, esteja sensível ao Espírito Santo para saber a hora de fazer um voto. Por quê? Você não pode sair fazendo votos aleatórios, porque isso vai virar uma coisa comum e vai perder importância para você. O Espírito Santo vai te direcionar: ei, é o momento de um voto. E você vai fazer aquilo em obediência ao Espírito Santo. Isso também vai te dar mais força de prosseguir e ir até o final. E depender do poder do Espírito Santo para cumprir. Sem busca espiritual e oração, seu voto vai ser um esforço vazio. Você não pode, tem uma frase também no livro assim: você não pode fazer uma semente crescer, mas você pode preparar o terreno para que essa semente cresça. E o voto vai ser essa preparação do terreno do seu coração para que essa semente da presença do Senhor cresça dentro de você. Uma coisa também que o pastor Fabiano sugere ali é você prometer, no meio do voto, se você quiser, como vai ser o seu comportamento quando a bênção chegar. Por exemplo, Senhor, se eu passar na faculdade tal, eu vou, nunca vou me desviar lá dentro, eu vou orar com uma pessoa por dia lá dentro, mas aí você vai ter que cumprir. Então você pode colocar um comportamento diante disso. Senhor, se eu ganhar R$1 milhão de prêmio lá no Bom Atacadão, no sorteio de aniversário, eu vou abençoar uma instituição de caridade com R$50 mil. Então você pode colocar um comportamento que você vai ter depois também. Não é obrigatório, mas você pode também colocar isso diante do Senhor. Lembrando que você nunca estará encurralando Deus na parede e obrigando Ele a fazer o que você está pedindo, porque Ele não precisa que você faça nada disso, né? É só uma forma de demonstrar um compromisso maior ao Senhor do que você está assumindo ali. E esses comportamentos futuros, né, você pode prometer a Ele quando você assume um ministério novo, quando você está para se casar. Por exemplo, digamos que você é viciado em pornografia e você não quer levar isso para o seu casamento. Você pode fazer um voto: Senhor, não vou levar a pornografia para o meu casamento. É um voto. Isso é para a vida, né? Não é um voto de uma semana. Você vai ter que fazer um voto para a vida inteira. Mas é algo que vai trazer saúde para o seu casamento. Então, antes de casar, antes de assumir um novo emprego, antes de fechar um negócio, quando você estiver já com a sua empresa próspero, quantos recebem aí, antes de fechar um novo negócio, antes de abrir uma nova filial da sua empresa que vai estar próspera, você pode fazer algum compromisso ao Senhor de como vai ser seu comportamento ali depois.
Agora, prometa coisas que de fato você possa cumprir, não seja inconsequente. Sai prometendo aleatoriamente, se você já é emocionado, de repente você está naquele momento de contrição e você joga um voto para o Senhor e eu não vou conseguir cumprir isso. Não é. Não seja inconsequente, voto é coisa séria. Prometa coisas que você vai conseguir cumprir. E uma coisa importante, digamos que você já fez um voto e quebrou o seu voto. A gente viu ali na Bíblia, né? É pecado quebrar voto. Digamos que você quebrou um voto que você fez. Ali o pastor Fabiano encoraja, ore em arrependimento, peça perdão ao Senhor por esse pecado. Se você tiver condições de retomar seu voto, retoma. Se você não pode, entrega o seu voto para o Senhor. Por quê? E eu lembrei, quando eu estava lendo esse livro, que eu tinha feito um voto ao Senhor no passado e eu vi que não ia conseguir concluir. Eu orei desfazendo o voto que eu tinha feito. E quando eu fui lendo o livro, o Senhor me encorajou. Eu falei assim, está na hora de retomar o voto que você fez lá atrás. Então, não era para você desfazer, não. Então, eu pedi perdão ao Senhor ali e retomei o voto que eu tinha feito. Então, se aconteceu de você quebrou no passado, agora não precisa quebrar mais, porque você já sabe, né? Então, digamos que no passado você quebrou, ore pedindo perdão ao Senhor por esse pecado. Se você tem condições, retome. Se não tem, era por um tempo específico, entrega esse voto e quando você estiver pronto, você faz um novo. Quando a gente promete e não cumpre os votos, malefícios podem acontecer, como perder conquistas espirituais, ministrar sem unção e convicção, passar pela disciplina de Deus pode acontecer, ser alvo dos ataques de Satanás, porque você abriu uma brecha espiritual, ser mau exemplo para as outras pessoas que se espelham em você. Você pode estar fugindo dos planos de Deus e você pode até, dependendo do que for, prejudicar até a sua descendência com isso. Imagina, se você, o exemplo da pornografia lá, você não cumpriu o seu voto, está levando isso para o casamento, você já tem um filhinho, uma filhinha, e de repente isso trouxe problemas para o seu casamento, você se separa da sua esposa e a sua filhinha vai crescer com um lar dividido. Isso vai trazer problemas para a sua descendência porque você quebrou um voto. Então, pode acontecer. Então, não quebre seus votos. Não prometa coisas também, importante. Não prometa coisas que Deus não quer que você faça. Então, às vezes, por isso que é bom você estar na dependência do Espírito Santo, para você fazer o que Ele te direcionar. Ei, é hora desse voto. E você faz. Não fique aleatoriamente. Por quê? Você pode acabar prometendo uma coisa e não é para você fazer isso. Tipo, o Espírito Santo não quer que você faça isso. Imagina, você querer dar uma coisa, vamos supor, que o Dudu odeie chocolate. E eu quero dar um chocolate para o Dudu. Mas ele não quer chocolate, gente. Ele não gosta de chocolate. Não, mas eu quero te dar um chocolate. Come o chocolate. Mas ele não quer. Então o Espírito Santo, às vezes, não quer que você faça aquele voto. E você quer entregar, enfiar a goela abaixo do Espírito Santo o voto que você quer fazer. Mas ele não quer que você faça aquilo. Então é preciso estar sensível ao Espírito Santo para saber o que ele quer que você faça. Por quê? O propósito central de tudo isso é você chegar mais perto de Deus. Você se aproximar do Senhor. Então, nada melhor do que fazer uma coisa que Ele mesmo está te pedindo para fazer. Então, vamos para as orientações práticas dos votos, para a gente encerrar a parte 1. É rápido, mas são 10 pontos. Na semana que vem são mais 10, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, passa aí. Ouça a voz de Deus. Já falamos aqui, né? E coincidiu com o nosso primeiro tema do culto do mês passado, né? Ouvir a voz de Deus. Então, está numa sequência. Primeiro passo, ouça a voz de Deus. Nem é tanto sobre como ouvir a Deus, mas quanto você está disposto a obedecer o que Ele está te pedindo para fazer. E você nunca vai se arrepender de ter obedecido o Espírito Santo. Quando Ele te pedir algo e você obedece, você nunca vai se arrepender de obedecer a Ele. Esteja disponível pelo Espírito Santo também acerca do momento de começar um voto e da forma específica de começar, né, de acordo com o que Ele te pedir. Então, o primeiro ponto é isso. Esteja na dependência do Espírito Santo. Se quiser ir anotando ou tirando foto, você vai tirando, depois você escreve aí os pontos. Ouça a voz de Deus. Ponto 2. Especifique o seu voto. Dê nome para o que você vai fazer. Saiba que tipo de voto você vai fazer, por que você está fazendo isso e por quanto tempo você vai fazer. Delimita tudo isso para o Senhor. Senhor, eu não vou entrar na fazendinha por uma semana, porque eu não quero que isso me domine, e eu quero me aproximar mais do Senhor. Então, dê nome ao seu voto, diga quanto tempo vai ser,
e para que você está fazendo aquilo ali, né? E muito importante, antes de você escolher o seu voto, observe alguns pontos particulares do voto, de acordo com bom senso. Por exemplo, você tem que perceber se você vai conseguir cumprir esse voto. Como é que eu vou fazer um voto de andar descalço por um mês se eu trabalho no hospital veterinário e eu não posso trabalhar descalço? Não posso fazer esse voto, a menos que eu especifique ao Senhor, não vou fazer isso no trabalho. Mas, se eu quero fazer algo integral assim, eu não posso fazer esse voto. Como é que eu vou fazer um voto de não cortar minha barba por um ano se eu trabalho com o público? E eu vou ficar igual um mendigo trabalhando de médico. Eu não posso fazer esse voto. Então, você tem que perceber a lógica e o bom senso, tipo assim, eu posso cumprir esse voto? Eu vou ser demitido por causa dele? Né? Então, assim, você tem que entender o bom senso também disso daí, tá? Sua situação familiar também, se vai dar certo lá na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua agenda, até a sua possibilidade física. Vou ficar até às 3 da tarde sem comer nada, sendo que você tem pressão baixa e você desmaia se você ficar sem comer nada. Tipo, você não tem aptidão física para fazer esse voto. Então, se você se conhece, sabe que vai dar ruim, não faz, porque você vai desmaiar, né? E um ponto que a gente vai falar aqui mais para frente, conta para sua família sobre o seu voto, porque imagina, sua mãe contra você caído, desmaiado lá no chão, só aí que ela vai descobrir que você fez um voto de só comer 3 da tarde. Então, ela tem que saber o que você está fazendo, né? Tem que entender. A sua família tem que estar dentro, contigo ali naquilo lá. Aqui tem uma tabela que eu tirei foto, pedi para o Renan botar. Tem algumas ideias desse negócio de especificar. Por exemplo, se eu vou fazer um voto de ficar descalço por um tempo e nesse tempo eu vou buscar mais ao Senhor, vai ser totalmente descalço? Vai ser um período do voto descalço, outro não, igual eu falei? No trabalho, não. Em outro lugar, sim. Eu vou para todos os lugares descalço. O pastor Guilherme me compartilhou hoje de manhã que ele fez esse voto por 30 dias. Não sei se vocês lembram que ele estava andando descalço. E ele teve respostas do Senhor nesse período também. E ele falou que uma das coisas que a gente vai ver futuramente nesses pontos é você estar preparado para ser criticado pelo seu voto. Porque tem votos que as pessoas não vão entender muito e vão te criticar, né? E o pastor Guilherme disse que ele teve que ir embora de um shopping, não vou dizer qual, porque eu acho que está online. Ele foi para um shopping com a família, ele não tinha ido até então. E ele estava descalço, ele teve que ir descalço. E ele teve que ir para casa, ele não pôde ficar no shopping porque ele estava descalço. Porque o segurança disse para ele que ele poderia pegar uma doença lá no chão e o shopping seria responsabilizado. Então, ele teve que ir embora. E ele estava preparado para esse tipo de coisa, né? Mas é ruim. Então, dependendo do seu voto, você tem que estar preparado para ser criticado ou ser impedido de algumas coisas, dependendo do que for, né? O pastor Fabiano, nesse livro, ele conta que ele fez esse voto por 40 dias e era inverno em São José dos Campos. Frio. Quem nunca foi em São José, lá no inverno, é um inverno com força. É frio mesmo. Rebeca era bebê, quando a gente foi numa conferência Inspire uma vez. Primeiro dia, o vento veio, queimou a bochecha dela de frio, assim, ficou vermelha. As 2 bochechas da Rebeca. Então, assim, é bem frio. E ele estava lá, ele fez esse voto e, inclusive, teve um casamento que ele teve que fazer depois e os noivos não se incomodaram dele estar descalço no casamento. Ele fez o casamento descalço e ele conta no livro que ele achou interessante que teve um momento, um culto específico, depois de um tempo, onde os irmãos escreveram confissões de coisas que queriam que fosse orado. E quando ele foi levar aqueles papeizinhos com o pastor para orar, né, antes de queimar, sei lá se ele queimou, não sei, ele falou que se surpreendeu que vários papeizinhos estavam pedindo perdão ao Senhor por ter julgado o pastor Fabiano por ele estar descalço. E ele falou assim, meu Deus, ele não sabia que tinha tanta gente me criticando por trás, por causa desse voto, né? Mas, assim, foi legal que coincidiu com o período, ele estava fazendo após uma grande mudança que a igreja da cidade ia fazer, que eles estavam num local e eles tinham conquistado, né, esse novo local onde eles estão hoje, que é em cima de uma colina e é meio distante de onde era a igreja. E a igreja toda foi a pé, peregrinando, igual o povo de Israel lá, até a terra prometida, e ele foi descalço.
E ele conta que nesse dia, vários irmãos foram descalços de solidariedade a ele, para ir junto com ele ali e apoiando. Então ele viu críticas, mas ele viu apoio também, né? Então, outro exemplo, eu não vou consumir açúcar. Eu vou tirar 100% do açúcar, tudo. Eu vou deixar de consumir só doce. Eu vou ingerir açúcar só no fim de semana. Você tem que especificar como vai ser seu voto, né? Deixar da questão da internet. Eu vou ficar sem usar radicalmente. Eu vou ficar sem acessar nenhuma rede social. Ou eu vou limitar só o tempo de uso. Ou eu vou usar só para trabalhar ou para estudar. Tem gente que faz voto de raspar a cabeça. Eu vou permitir que o cabelo continue crescendo no período, eu vou ficar carecão nesse período todo, raspando, até o final do voto. Não permitir que o cabelo cresça até o fim do voto, vou mudar o corte ou fazer alguma mudança, você tem que fazer por isso, por exemplo, a questão de você comunicar a sua família. Você imagina, você é casada e de repente seu marido chega e você está careca em casa, ele não sabia que você fez um voto. não dá, você tem que conversar antes, né? Então, assim, por isso é importante a sua família saber o voto que você vai fazer, né? Esses votos físicos, né, de andar descalço, de raspar a cabeça, esse tipo de coisa, são votos assim que toda vez que você olhar, você vai lembrar que você está de voto, você está com voto. Toda vez que você olhar para o seu pé que você está descalço, você vai lembrar que você fez um voto, né? E aquilo vai te lembrar que você tem que buscar a Deus naquele período, você tem que buscar mais a Deus. E vai acabar, por mais que você não possa ficar atraindo atenção para você durante um voto, a Bíblia é muito clara, fala para você ser discreto, é um dos pontos que vai ficar para a semana que vem, ser discreto, mas tem votos que não tem como você esconder. Se você está careca, todo mundo vai ver, né? Se você está descalço, em algum momento alguém vai olhar para o teu pé e vai ver que você está andando descalço. Isso vai ficar evidente para as pessoas que você não está nem aí para a opinião delas, você quer buscar o Senhor. Então, acaba se tornando, embora não possa ficar atraindo, ei, gente, eu estou de voto, hein, eu estou descalço, você não tem que anunciar os holofotes, o seu voto. Mas tem votos que vão ficar evidentes para as pessoas que você está fazendo, e as pessoas vão ver o tamanho do seu compromisso com Deus. Em algum momento isso vai gerar perguntas. E as pessoas vão falar, como é que é isso? E vão ver que você é comprometido com Deus. E vai ser uma oportunidade de você pregar também para a pessoa. Passa aí a outra para ver se tem mais alguma sugestão. Voto de leitura bíblica, por exemplo. Eu vou ler a Bíblia toda no período do voto. Eu vou copiar a Bíblia no período do voto. Nunca pensei nisso. Imagina o trabalho, copiar a Bíblia inteira. Eu não vou sair de casa, acessar a internet antes de ler um determinado número de capítulos. Eu vou deixar um hobby, uma atividade para poder ler a Bíblia durante esse período do voto. Voto financeiro. Eu vou aumentar o percentual da minha oferta ou do meu dízimo nesse período. Eu vou dar o dízimo referente ao valor de presentes também que eu recebo. Eu vou cortar gastos excessivos nesse período. Vamos supor que você vai fazer um voto financeiro para uma prosperidade. Peça a Deus nesse período estratégia de como gerir seu dinheiro. Aproveita, pede para ele, Senhor, nesse período que eu estou fazendo esse voto, me ensina como usar meu dinheiro direito para eu sair das dívidas. Então é uma oportunidade de você crescer espiritualmente e aprender algo novo com o Senhor. Voto de oração. Eu vou orar 3 vezes ao dia, igual eu falei para vocês, botar para despertar ali. Eu vou orar durante a madrugada. Durante quanto tempo? Eu vou escrever as orações que eu estou fazendo, né? Fala a importância de você, por exemplo, de você ter coerência. Como é que você faz assim, eu vou fazer um voto de orar a madrugada inteira durante um mês, sendo que você trabalha e você estuda. E você vai morrer depois de uma semana, porque você não vai conseguir ficar acordado de dia. Não rola. Por isso tem que ter coerência no que você for prometer para o Senhor. Voto de não assistir TV. Eu não vou assistir nada. Vou assistir só noticiários. Não vou assistir nem filme no cinema, na internet. Voto pela família. Eu vou orar todos os dias por um determinado tempo pela minha família. Eu vou estabelecer um tempo de qualidade fixo com meus filhos nesse período do voto. Eu vou sair com o cônjuge em um dia específico. Então, são ideias de votos que você pode fazer, né? E antes de fazer o voto, saiba exatamente como esse voto vai acontecer, por quanto tempo ele vai acontecer, para que você não caia ao erro de prometer uma coisa e não conseguir cumprir. Terceiro ponto, defina o objetivo do seu voto. O seu voto pode ser feito em prol de uma circunstância específica que você quer colocar diante do Senhor, pode ser em prol de uma conquista que você queira conquistar, ou em prol de uma consagração maior. Senhor, eu vou assumir um cargo novo que me deram na igreja e eu quero fazer o voto X porque eu quero me consagrar mais para me preparar para esse momento. É um voto de consagração, para você se consagrar.
O objetivo bem definido vai te lembrar da importância daquele voto e também para que você não desista, porque você tem um alvo para chegar. E você não pode desistir porque você tem um alvo para você caminhar, né? Senão você pode fazer por muito tempo e não tendo um objetivo específico, o significado daquilo vai esvaziar dentro de você e você vai perder o propósito de estar continuando aquilo ali. Quarto, estabeleça um prazo, né? Por quanto tempo? É 40 dias? É uma semana? É a vida toda? Como é que é? Qual é o tempo? Especifique um tempo para o Senhor. 5. Valide com a Bíblia. Todo voto espiritual precisa estar de acordo com os princípios bíblicos. Você não pode prometer uma coisa para o Senhor que é contra a vontade dele. Você não pode prometer uma coisa para o Senhor que é pecado. Eu vou fazer um voto de fazer tal coisa, só que aquilo desagrada a Deus. Você, em vez de estar se consagrando, você vai estar pecando por 40 dias. Então você tem que estar dentro da palavra. Tem que estar dentro da Bíblia, validado pela Bíblia o que você vai fazer. Está de acordo com o que Deus quer? Por isso você tem que estar sensível com o Espírito Santo te direcionar que tipo de voto você vai fazer, né? Se não há referência direta para o que você quer fazer na Bíblia, busque correlações de versículos que possam respaldar biblicamente o seu voto. 6. Busque referências. Busque uma referência de outro que já fez esse voto que você está se propondo a fazer. Eu quero fazer o voto X. De repente, busca alguém que já fez esse voto e, se você conhece a pessoa, vai conversar com ela para poder saber, vai entender como é que funciona, como é que é, né? E que desafios a pessoa enfrentou. Por exemplo, quem for fazer um voto de andar descalço, pergunta ao pastor Guilherme como é que é ficar 30 dias andando descalço, como é que foi ser expulso do shopping, né? Para você já estar preparado para tudo que você vai fazer, né? O pastor Fabiano conta, quando ele foi fazer esse voto de andar descalço por 40 dias, ele foi buscar a referência de um pastor muito relevante no meio cristão, que fez esse voto. E ficou conhecido para o Brasil inteiro que ele tinha feito esse voto, né? Então, ele foi buscar essa referência de como é que é e tudo mais para ele entender. Use o bom senso. 7. Use o bom senso. Por exemplo, foi o que eu te falei. Como é que eu vou fazer um voto de orar a madrugada inteira? Eu só tenho que estudar no dia seguinte. O primeiro dia pode até ser que vá, mas no final da semana você já não é mais ninguém, né? Então, não rola. Então, como é que eu vou fazer um voto de deixar minha barba crescer? Foi o que eu falei. Um mês vai, né? Um ano, sendo que eu trabalho com o público lá, que eu sou recepcionista de um consultório médico e eu vou ficar igual um mendigo, não posso. Então, você tem que ter bom senso na escolha do seu voto, né? Por exemplo, se eu fizer um voto de deixar o cabelo crescer por um ano, eu sou careca aqui em cima, como é que eu vou ficar no final de um ano, né? Eu vou ficar ridículo. Então, eu tenho que estar preparado para saber se eu estou pronto para encarar, ficar ridículo quando o meu cabelo crescer mesmo e eu não puder esconder aqui em cima, que aqui não vai crescer, né? Então, você tem que entender aí o bom senso do que... E se a minha esposa está de acordo também, de eu ficar ridículo do lado dela, indo para o shopping igual, sei lá, o Bozo, né? Que só tem cabelo aqui atrás. Não ia rolar, né? Calvão de cria, não dá. E mesmo usando o bom senso, se prepare para a resistência daqueles que não vão compreender seu voto. Porque, na verdade, é você e Deus, né? E quando o voto é externalizado de alguma maneira, as pessoas vão acabar reparando que você está de voto. Embora você não saia anunciando, né? Se eu faço um voto de andar descalço, vão ver, né? Então, esteja pronto para as pessoas que não vão entender aquilo ali. Mas não precisam entender. Na verdade, é você e o Senhor. Comunique sua família, número 8, foi o que eu falei. Se você é casado, não pode começar seu voto sem a bênção do seu cônjuge. O pessoal do ONE aí vai fazer um voto, comunique seu cônjuge primeiro. Imagina aquele exemplo que eu falei, sua esposa está desmaiada lá de tarde, na casa, quando você chegou, a Taina, por exemplo, ela fica muito tempo sem comer, a pressão dela cai e ela quase desmaia. Se ela do nada, eu cheguei do trabalho de noite e a Taina está caída na cozinha, até eu saber que ela fez um voto de que ela estava sem comer desde de manhã, eu preciso saber que ela quer fazer esse voto, e eu como marido eu vou falar assim, não dá, querida, para você fazer esse voto. Vamos lá, o bom senso, não dá. Então, seu cônjuge pode te ajudar também a filtrar, se é possível isso, né? Comunicar à família é importante. Comunicar seus pais, vocês como adolescentes, né, como jovens abaixo de 18, comunicar seus pais sobre o voto que você quer fazer,
tudo mais, para que toda a família esteja entendendo o que é aquilo e te apoie e caminhe com você isso daí, né? Conversar antes. 9. Consulte a sua agenda. Veja se é possível cumprir seu voto diante da sua agenda profissional, familiar, ministerial. Por exemplo, vamos supor, você vai fazer um voto de, sei, igual esse de raspar a cabeça. Você é menina, de repente você é menina, fez um voto de raspar a cabeça. Sendo que você tem foto da sua formatura na semana seguinte. E para sempre no álbum da formatura você vai estar careca. Então você tem que pensar, minha agenda, dá para eu fazer esse voto agora? Não dá. Então vão achar que eu estava doente, sei lá. As pessoas imagina aquilo rolando nas gerações das famílias dos seus amigos. Então você tem que pensar, tipo, a minha agenda permite que eu faça esse voto agora? É melhor esperar, né? Como a Bíblia diz, você não é obrigado a fazer votos. Então, não jogue palavras soltas, né? Consulte sua agenda para ver se você consegue fazer isso ou não. E o último ponto de hoje, o 10º ponto, busque a bênção da sua liderança. Aquele que representa a nossa cobertura espiritual é a melhor pessoa para nos orientar e nos abençoar em relação a um voto espiritual. Busque seus pastores, seus líderes, pastor Jaziel, e comunica a ele sobre o desejo do voto que você quer fazer e peça a bênção da sua liderança para que possa te abençoar nesse período, para que você possa prosseguir. Uma liderança espiritual madura estará em sintonia com o coração de Deus para te instruir sabiamente sobre os seus votos, né? Instruir seus discípulos. E seu líder também vai poder te cobrir espiritualmente nesse período de voto. Então, os outros pontos de orientação vai ficar para sábado que vem, próximos capítulos, tá? Então já temos um panorama geral hoje, já tivemos boas dicas aí, mas tem mais 10 para a semana que vem, para a gente completar. Então, se você se sentir encorajado durante a semana, alguma coisa específica, segura seu voto, espera um pouco, espera a semana que vem, porque tem mais 10 orientações aí, vai que você vai chegar a semana que vem e falar, já fiz, né? Então espera a semana que vem, para que você possa fazer com consciência e tudo mais, e nesse período que seja um período de avanço mesmo espiritual de todos nós, a banda já pode vir para frente, e para que a gente possa prosseguir. Na Bíblia eles contam, né, sobre, eu não sei se a Taina vai falar sobre esse assunto semana que vem, mas a Bíblia fala sobre um voto específico muito, muito importante que tinha na época do povo de Israel, que era o voto de Nazireu. Os nazireus, eles eram homens dedicados ao Senhor e eles tinham as características específicas que eles tinham que seguir. Eles não podiam cortar o cabelo, eles não podiam beber vinho nem comer uva, eles não podiam encostar em nada morto, nenhuma pessoa, nenhum animal morto, né? E eles se consagravam a Deus, e alguns nazireus se consagravam a vida inteira. E ali no livro conta que quando o povo de Israel estava numa guerra, lutando, quando os nazireus chegavam, era um alvoroço, tipo assim, vamos ganhar. Os consagrados ao Senhor chegaram. Então era assim, era algo de muito respeito no meio do povo. Então quando você lê, ou ouvir uma música, ou lê na Bíblia sobre nazireus, era um voto específico. Sansão era nazireu, mas Sansão quebrou os votos dele, né? Em vários momentos, né? Mas ele era um nazireu. E você viu o que Deus fez através da vida de Sansão. Nazireu é um voto muito radical, que algumas pessoas hoje em dia ainda fazem esse voto ao Senhor por um tempo específico, mas lá no povo de Israel a gente tem alguns exemplos. Samuel era nazireu também, então era algo muito respeitado. Então, sobre esse assunto de votos, eu achei válido falar, porque às vezes você vai ler nazireu em algum momento, você vai talvez estranho, falar, o que é isso? Era um voto específico que tinha, e tinha uns que eram nazireus a vida inteira, né? Faziam esse voto para a vida inteira, e eles se consagravam separados para Deus. Outro que era nazireu, se não me engano, é João Batista. João Batista também era, e ele preparou o caminho para o Senhor Jesus ali, e ele era bem exótico, né? Ele vivia lá, longe de todo mundo, com uma roupa simples, feita de pelo, comia gafanhoto, ele era todo esquisitão, mas ele vivia aquela vida separada por escolha própria ali. E a gente viu o que Deus fez através dele. E era o cumprimento da profecia de Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Então os nazireus sempre foram pessoas grandes na Bíblia. Então existe um poder muito forte nos votos,
não só o voto de Nazireu daquela época, mas o voto que você fizer, que o Espírito Santo te direcionar a fazer, se você buscar ele de verdade nesse período em que você estiver no voto, isso vai te elevar de nível espiritual. De repente você pode fazer um voto pedindo a ele refinamento dos seus dons. De repente você já recebeu algum dom espiritual e você quer entender melhor, e você quer trabalhar melhor e saber melhor como fluir naquilo. Faça um voto e peça a ele refinamento dos dons. Peça a ele novos dons, né? Tem uma jovem que está fazendo isso. Ela está pedindo ao Senhor novos dons e ele está dando. Ele já está dando. Então, escolha de acordo com o que o Espírito Santo te falar. E você não é obrigado a fazer também, não. Só estamos jogando uma ferramenta aqui na sua mão que pode te impulsionar, né? Para muito alto. E você vai poder vivenciar essas experiências, vai poder dizer que valeu a pena depois que você cumpriu e buscou o Senhor naquele período, e você vai ver como Ele trabalhou na sua vida naquele período, sempre sabendo que nunca é uma barganha com Deus, nunca é uma troca. Senhor, eu vou fazer isso para ganhar isso, então eu estou como se estivesse comprando a bênção. Não é assim. É um voto de compromisso com Ele. Nesse período você busca mais, e você, se for para pedir algo específico, você aproveita para pedir, mas Ele continua soberano para não te dar, se não for para seu bem. Fique sabendo sempre isso. Você não está comprando sua bênção, você está se consagrando ao Senhor. E se a bênção não vier, você pelo menos ganhou um nível maior espiritual, porque você buscou mais naquele período ali, e o voto serviu para te impulsionar para mais perto do Senhor. Amém? Então crie expectativas para semana que vem, para os outros 10 pontos, para a gente poder concluir o assunto do livro, e que possamos fazer os votos com consciência, com sabedoria, com bom senso, e entendendo o que a gente está fazendo. E o jejum se inclui nisso, de como fazer, né? Então, como eu falei, jejum é para comida, mas ele age como um voto. Senhor, eu não vou comer tal coisa. A gente viu ali alguns exemplos de votos de alimento, né? De açúcar e tal. Então, o jejum se inclui nisso. Então, quando você for jejuar por algo, lembra dos conceitos dos votos. Quanto tempo eu posso fazer? Vai lembrando de tudo, para você fazer com consciência e para ser eficaz na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar.